O Leonardo Limeira, Info do Mina, a Itatiaia, irá lá no Inter quente? Não entendi, Leonardo. Irá lá no Inter quente. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Itatiaia. A Itatiaia tem boas informações sobre o Galo, tá? Até porque os donos da Itatiaia são os donos do Galo. Então os caras, ó, Mina Palácios e João Vitor, dirigente abre o jogo sobre o mercado do Galo. Daqui a pouco eu posso falar sobre o João Vitor, tá? Paulo Brax comenta em conversa com a imprensa nessa sexta, antes da apresentação do lateral esquerdo Caio Paulista e do Rony. Paulo Brax abriu o jogo sobre o mercado. Deixa eu ler aqui. Sobre Mina, Brax afirmou que não há nada assinado para a contratação do atleta. Contudo, segundo noticiou a Itatiaia, o Galo tem acordo encaminhado com o staff do jogador para contratá-lo. O negócio seria concretizado somente em julho, após o fim do vínculo com os italianos. Já sobre João Vitor, Brax negou qualquer conversa. Mentira. Foram duas propostas diferentes, a primeira de 5 milhões de euros, a segunda de 7 milhões de euros, igualando a oferta do Cruzeiro. Por outro lado, o Brax disse que o Vasco apresentou uma proposta por Palácios e que as negociações estão em curso. Então, ó, torcedor vascaíno que estava perguntando sobre mais reforços, tratativas com Palácios seguem existindo. Cara, a gente lida com muita mentira no futebol, mas muita mentira mesmo, é muito louco isso. Bora falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6 milhões e meio de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6 milhões e meio de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo que também tem intenção de fechar com um volante. Há quem garanta que tem negociações avançadas, confesso que eu ainda não descobri o nome desse volante, que chegaria para substituir o Otávio, vendido para o Fluminense por 1,5 milhão de dólares. Otávio que tinha um custo mensal de 800 mil, entre salários, direitos de imagem e luvas. No mercado da bola, por exemplo, nós trouxemos mais cedo na Itatiaia, no itatiaiasport.com.br, se você vai lá, tem detalhes. O zagueiro Yerry Mina, colombiano, jogador de seleção da Colômbia, de Copa do Mundo, o Atlético encaminhou a contratação desse atleta, mas não vai ser para agora não, é para o meio do ano. Por quê? Ele hoje é do Cagliari, da Itália, titular absoluto, participou de todos os jogos da atual temporada por lá. E no caso do Yerry Mina, já tem 30 anos, mas é um jogador que chegaria com o aval do Cuca, já trabalhou com ele na época do Palmeiras, né? Esse jogador já esteve aqui no futebol brasileiro, é bem alto, né? Jogador de alta de estatura boa e rápido. Então o Atlético está trabalhando com ele. Quando a gente vai internamente perguntar sobre o nome do Yerry Mina, ninguém nega o nome, mas também no Atlético não tem nada certo com esse jogador, é uma das possibilidades. Tem outras possibilidades também que o Galo trabalha, mas a gente sabe que tem um cuidado especial aí com esse atleta para que ele chegue no meio do ano. Mas não está descartada a vinda de um outro zagueiro para agora. Porque o Galo acabou tendo aí um empréstimo do Bruno Fux ao Palmeiras e, no caso, fica com uma vaga em aberto. O Atlético hoje tem 4 zagueiros no seu elenco principal e para zagueiro é um número baixo. Porque tem a questão do Júnior Alonso, que está sempre sendo convocado para a seleção. Então, em data FIFA,
pode ficar sem jogo, né? Sem uma partida aí, o Júnior Alonso não voltar a tempo. Isso aconteceu várias vezes no ano passado. Então o Galo teria, além dele e do Lianco, que são os titulares, o Igor Rabelo e o jovem Rômulo, que ano passado fez alguns jogos, né? Foi titular algumas vezes no Atlético do Milito. 4 jogadores é um número baixo, o Atlético trabalha alguém aí, quem sabe até a semana que vem, no fechamento da janela deste meio, do início do ano, né? A primeira janela de transferências aqui no Brasil. E o nome do João Vitor, do Vasco da Gama, foi até comentado, mas hoje totalmente negado pelo Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Sobre o Palácios e Vasco da Gama, há sim uma negociação em andamento para um empréstimo do atacante Palácios, colombiano, para o Vasco da Gama. No Galo ele vai ter poucas oportunidades, principalmente agora com o retorno do Alisson, que estava servindo a seleção brasileira sub-20. Então o negócio pode caminhar sim com relação ao Alisson, ao Palácios, com a volta do Alisson, Palácios indo para o Vasco da Gama. Sobre reforços, então, para essa primeira janela, a princípio seria a procura por um zagueiro. Apuramos na diretoria do Galo que, a princípio, o volante, Cuca vai ficar ali com os que estão jogando, mais o Fausto Vera, que é um primeiro volante também, além do Alan Franco e do Gabriel Menino. O Galo, a princípio, não deve trazer ninguém para esta função. Para o jogo contra o Tombense, volta do Alisson, o goleiro Robert também está de volta. Os dois estavam com a seleção brasileira sub-20, foram campeões sul-americanos na Venezuela. Então o Galo para esse sábado não deve fugir de Everson no gol, na direita o Natanael, que vem se firmando por ali, Lianco, Alonso e na esquerda o Guilherme Arana, meio campo o Alan Franco com o Gabriel Menino e o Scarpa pode ter pela primeira vez entre os titulares o trio Rony, Coelho e Hulk. Rony que foi titular contra o Tocantinópolis, mas naquele jogo o Hulk foi preservado no primeiro tempo, né? Pela característica do jogo, jogou o Daverson. Hulk entrou na etapa final e se o Rony for titular, quem sai mesmo é o Rubens desse time que enfrentou o Tombense na semana passada e que venceu por 2-0. O sabadão, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, é do Galo contra o Tombense. O Atlético é o visitante, mas vai jogar em casa. A torcida atleticana vai lotar o estádio, a expectativa aí de um público próximo aos 19 mil torcedores, que é a carga total dos ingressos disponibilizada aí para esse jogo. O técnico Cuca prega total respeito ao adversário. O Galo tem uma vantagem considerável de 2 gols de diferença, pode até perder por 1 gol hoje de diferença que estará classificado para a decisão, mas todo cuidado é pouco, enquanto não carimbar a vaga, o Atlético tem que ter aí o 100% focado nessa partida. E tanto que o Cuca deve colocar força máxima. Pode ter o Galo pela primeira vez o trio ofensivo com Rony, Hulk e também o Coelho. Isso não aconteceu até agora. O Rony estreou, entrou no segundo tempo, no jogo de ida contra o Tombense no Mineirão, foi titular contra o Tocantinópolis, mas nesse jogo o Hulk foi arma para o segundo tempo. Então, o provável Galo para esse duelo tem Everson, na direita o Natanael, a dupla de zaga com o Lianco com o Alonso e na esquerda o Arana. Meio campo com o Alan Franco ao lado do Gabriel Menino, Scarpa e esse trio ofensivo aí com Rony, Coelho e Hulk. O Galo que depois dessa partida, aí sim, depois de uma sequência importante, após vários jogos em poucos dias, vai ter um respiro. Até as finais do Campeonato Mineiro, o time, lógico, avançando, e há uma expectativa aí para o jogo do dia 5 também, na quarta-feira de cinzas, segunda fase da Copa do Brasil. O Galo recebe o Manaus do Amazonas, jogo no Mineirão pela Copa do Brasil. É o Galo já nesse clima de decisão, valendo vaga para a final do Campeonato Mineiro. E o Atlético que tem o recorde nacional, querendo mais uma, né? 19 finais seguidas, se passar amanhã pelo Tombense, o Galo pode até perder o jogo por 1 gol de diferença, que mesmo assim estará classificado. E o time quer o hexacampeonato estadual seguido, ou seja, tem muita coisa em jogo, por isso, seriedade total. O Galo venceu 2-0, é verdade, tem uma vantagem ampla sobre o adversário, além da qualidade técnica do Galo, que é superior ao Tombense, um time com muito mais investimento e tem essa obrigação de chegar, né, de passar. E por conta disso, o técnico Cuca não quer que a turma deixe um pouco baixar a adrenalina, baixar a intensidade. Pelo contrário, ele quer o Galo bem ligado nesse jogo. E a tendência é de que coloque, sim, time principal, força máxima para esta partida de sábado. E aí,
que a gente pode projetar? Um ataque com o trio, com Rony, Coelho e Hulk. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez na temporada, porque o Rony foi titular contra o Tocantinópolis, o Hulk começou no banco, foi arma para o segundo tempo. No jogo de ida contra o Tombense, no Mineirão, o Rony tinha acabado de chegar, né? E foi opção apenas pro intervalo, entrou no segundo tempo. Agora, pode ser que o Cuca coloque o trio ofensivo do Atlético, o Galo, que vem tendo aí no Campeonato Mineiro, desde quando o time principal chegou dos Estados Unidos, uma sequência importante, um empate com o América e uma sequência de vitórias seguidas, e o Galo continua aí nesse pique, nesse ritmo. Então o Galo, o time já está sendo desenhado aí pelo técnico Cuca e podendo ter esse trio ofensivo para vencer de novo, né? Por que não? O Galo vai entrar para ganhar, para chegar com moral na grande decisão. O Galo agora no mercado só busca zagueiros e volante para poder completar aí seu elenco para essa temporada. O Galo que reforçou bem para o seu ataque. Após a saída do Paulinho, chegou aí jogadores extremamente fortes, com boas qualidades, né? Júnior Santos, Rony, Coelho. Eu vejo agora um ataque do Galo muito completo, considerado aí um dos melhores ataques do país, com certeza. Briga ali tranquilamente aí em top 5 aí do Brasil, top 3, até por aí dá para se colocar o ataque do Galo, né? Ainda não dá para se dizer completamente se deu certo, totalmente ou não, mas pela qualidade dos jogadores, a gente vê que é um elenco muito forte, esse do Atlético ali no seu sistema ofensivo. Quero a sua opinião nos comentários sobre o sistema ofensivo do Galo, se é um dos melhores do país ou não, qual a sua opinião. Agora o Galo tenta zagueiro, né, até depois aí da negociação com o Palmeiras, que o Galo trocou, né, o Bruno Fux pelo Caio Paulista. O Galo busca zagueiro, tentou aí João Vitor, mas o Vasco acabou negando essa venda para o Atlético. E ER Mina aí tem um acordo, né, tudo indica aí que tem um acordo, mas para o jogador chegar no meio da temporada, né, só vem no meio do ano. Então é isso aí. Os zagueiros, por enquanto, o Atlético não deve acabar conseguindo ninguém, a não ser se fazer um achado rápido aí no mercado, negociar rapidamente, porque a janela se encerra no dia 28 de fevereiro. Está muito próximo já do encerramento e o Galo está arriscado a ficar sem um zagueiro aí para poder recompor o elenco. Então deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.